Carta que Paulo escreveu aos Coríntios, na primeira delas, primeira carta, capítulo 9, a partir do versículo 23. Primeira aos Coríntios, capítulo 9, os versos 23 a 27. E eu faço isto por causa do Evangelho, para ser também participante dele. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. E todo aquele que luta, de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma incorruptível. Pois eu assim corro, não como uma coisa incerta, assim combato, não como batendo no ar. Antes subjugo meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha, de alguma maneira, a ficar reprovado. Deus abençoe os irmãos, podeis assentar. Os irmãos podem permanecer bem menor. Fica aí. Fica aí orando por mim. Estendendo a mão para cá. Glória a Deus. Irmãos, bem-vindos todos vocês a essa casa de Deus. Aqueles que estão nos visitando, casa do pastor Adiel, esposa do Elismar e outros, sempre bem-vindos, né? Nossos cantores e cantoras hoje estão por aí, né? Depois de agendas e mais agendas, Deus abençoe. Cantores e cantoras e pregadores também, né? Hoje estão presentes aqui. Graças a Deus. Meus irmãos, a nossa vida de crente, de servos de Deus, ela é um permanente aprendizado. Jesus fez o convite para todos nós e graças a Deus aceitamos, né? Vinde a mim. E a gente correu para Jesus. Só que em seguida ele falou, vinde após mim. E eu vou treinar vocês para serem pescadores de almas, ganhadores de almas para o meu reino. Então, a salvação é uma experiência única, de mudança de vida, conhecer Jesus, provar do Evangelho, aceitar o plano de Deus. Mas isto é algo que o Senhor nos dá por sua graça. Agora Deus quer fazer de cada crente um servo trabalhador, produtivo na sua casa, que tem um efetivo ministério servindo ao Senhor. E para isso nós temos que seguir após Jesus, para aprender dele, né? Vinde a mim e aprendei de mim. E essa caminhada, ela não termina nunca. Nós estamos sempre aprendendo com o Senhor Jesus. Porque Deus falou de muitas maneiras e hoje Ele fala através do Filho, né? Ainda hoje é o Senhor falando, é Jesus falando, é Ele nos ensinando a Sua palavra. Então, bem-aventurado aqueles que entendem isto, que precisa sempre estar no aprendizado, sempre sendo treinados, né? Para poder melhor fazer a obra de Deus, o trabalho do Senhor. E também para que efetivamente possamos dar testemunhos, né? Temos um caráter cristão verdadeiro. Isso é forjado na companhia com Jesus, né? É a presença, é a convivência com Cristo que vai nos tornando semelhante a Ele, né? Essa convivência com Jesus é que vamos adquirindo essa semelhança que vai se consolidando até o dia do arrebatamento, né? Quando de forma definitiva seremos semelhantes sim ao Senhor Jesus. A convivência nos torna semelhantes, não é? Ela vai unificando o nosso comportamento, nos dando um padrão. Feliz é aquele que caminha com Jesus, né? Eu sempre digo que Jesus escolheu aqueles homens, 12 homens, e podemos dizer homens ignorantes, né? Jesus pegou 12 homens ignorantes a respeito das coisas de Deus, não é? Quando um escriba quis se oferecer para ele, não dá, não é?
O escriba estava bem mais adiantado do que Pedro, do que João e os demais. Ele tinha um vasto conhecimento. Aí Jesus dispensou ele. Jesus pegou homens ignorantes, mas não os deixou na ignorância. Aquele treinamento de 3 anos desenvolveu neles um alto grau de conhecimento. Tanto é que quando Jesus foi embora, a obra continuou, né? Porque ele treinou discípulos, pessoa igual a ele, né? O aluno tem que se tornar como o mestre, né? E Jesus então forjou neles o caráter. O que ele queria para aqueles homens, ele conseguiu passar. De maneira que a obra continuou. E hoje nós somos o quê? Nós somos aqueles que estamos dando continuidade a isto, né? E precisamos ter o mesmo caráter que foi passado para os apóstolos e que a convivência com Jesus hoje também nos dá essa condição de sermos representando o Egito de Jesus na terra. Pode o mundo ver Cristo em você e em mim? Tem que ver, não é? A gente tem uma saída muito cômoda. Quando alguém não está comportando bem, você diz para ele: não olha para o homem não, olha para Jesus, né? Mas isso não é correto não é? Tem que olhar para nós e ver Cristo em nós, Tem que olhar e ver Cristo em nós. Claro que isso não é do dia para a noite, é um treinamento, é um aprendizado, é uma convivência, E hoje estamos aqui exatamente para isto. Mas eu tenho lido um texto que eu reconheço que é um texto que a gente sempre volta a ele de quando em vez, mas que ele tem aqui sempre algo a nos dizer. Ninguém pode negar ou desconhecer que nós estamos numa carreira, né? Há uma carreira para correr, há uma vitória para alcançar. Estamos aí nessa carreira. E o escritor aos Hebreus fala que temos que correr essa carreira, olhando para Jesus. Então estamos numa pista, estamos numa faixa, estamos correndo a carreira cristã. E a palavra de Deus nos ensina aqui o seguinte: que todos correm. Graças a Deus, né? Todos correm, mas um tipo de gente, um tipo de atleta só ganha. Não quer dizer que eu, ou você, ou você, ou você. Há um tipo de pessoa, um só ganha. Um só ganha o prêmio. E ganha por quê? Porque ele corre de tal maneira. Tem uma maneira certa de correr. Eu ouvi o pastor Enoque falando na escola dominical que gente que não sabe para onde quer ir, qualquer caminho serve, não é? Está correndo, mas correndo para onde? De que forma? Temos que correr bem, para alcançar o prêmio. Quem corre bem, e a Bíblia que não explica bem para nós, fala, correr de tal maneira. E quando diz de tal maneira, vamos procurar descobrir o que é isso, né? Diz que Deus amou o mundo de tal maneira, porque não tem imediatamente uma explicação, a forma, a dimensão do amor de Deus. Mas a gente vai entendendo isso aos poucos, né? Essa tal maneira que Deus amou o mundo, você vai compreendendo pelo Evangelho. Que maneira foi esta, né? Que Deus amou o mundo. Esse correr de tal maneira também, a gente vai entendendo isso aos poucos. Primeiro, irmão, para nós termos uma corrida exitosa, você tem que começar antes da corrida. Antes de começar a correr, para você ter sucesso. Não é começar a correr, não. Você precisa vir a Cristo e não preocupe em começar a correr, não. Você precisa preparar para a corrida, né? Preparar. Quando começar, você não vai cansar, você não vai parar. Mas você teve um preparo antes. Para isso, a pessoa precisa ter, um atleta precisa ter, por exemplo, aprender a ser disciplinado, com horário, com uma alimentação balanceada, adequada, exercitar muito, né? O seu físico. Você vai correr, mas você não pode sair correndo, tem que ter um corpo preparado, uma musculatura boa. Eu lembro que há algum tempo eu não tinha fazia atividade física nenhuma, e quando eu comecei a fazer alguma que luta, doía as pernas tudo, não é? Essa batata da perna aqui, quase morria de tanta dor. Depois, com o tempo, você não sente mais dor. Você caminha, faz até uma corridinha, não é? Mas imagine no começo lá.
porque estava tudo travado. Os músculos não estavam desenvolvidos, treinados, a musculatura não era boa, não dava para correr. Então, antes de começar a correr, a gente faz um preparo. Melhora cadê a doutora Priscila, né? O sistema cardiorrespiratório. Eu vejo as pessoas correndo aqui em Goiânia, nessas maratonas, vai ter um preparo, né? Vai correr 100 metros, você vê. Ô, mole, corre mais rápido. Mas vai lá, corre. A pessoa correr 5 quilômetros. Fica admirado desse Ciro Rezende, com 80 e tantos anos, correr 5 quilômetros. Que preparo, né? Mas ele preparou para correr. Ele tem um sistema cardiorrespiratório muito bom, uma musculatura treinada, é uma pessoa disciplinada, se alimenta adequadamente, alimentação balanceada, se torna um atleta, né? Depois de tudo isto, aí começa a corrida, começa a carreira. Pessoas, especialmente em relação ao ministério, né? Ele já quer começar correndo. Não. Antes de você levantar para ensinar, tem que assentar para aprender. É preciso receber treinamento. Muitas pessoas se deram mal. Gente que era grande aí no mundo, ator, atriz, gente famosa, que deixou um palco e achou que o púlpito era do palco, né? Aí chegou aqui e já queria ser o quê? Ele era estrela lá, quis ser estrela aqui, não deu conta. Não entendeu o que é ser crente, o que é carreira cristã, o que é a vida cristã. E muita gente, que às vezes no afã de manter aquela pessoa, ter por perto, famoso, não fala a verdade para ele, não treina ele, não orienta ele. Vai logo dando um espaço que ele não merece ter, que não pode ter naquela hora. Você vai sentar aqui e aprender a ser crente. Não é? Aprender as coisas de Deus, essa estrela lá. Agora tem que aprender que aqui tem uma estrela, e é uma só que brilha. É Jesus, né? Aí ele decepcionou, porque tem alguém que brilha mais do que ele. Mas ele é culpado? Não, culpado é quem não orienta. Quem não põe ele sentado lá, vai ensinar. Olha, você vai se dar bem na vida aqui, mas você primeiro precisa... Tem o antes da corrida. Tem o durante e tem o depois. As pessoas que orientam a gente, você tem que tomar água antes, durante e depois. A água é a palavra, né? Se alimenta da palavra antes, durante e depois da corrida. Sempre. Fique bem hidratado o tempo todo. Então há pessoas que se dão mal, exatamente por isso, porque não teve essa orientação inicial. Já saiu correndo. Não tinha preparo. Deu uma arrancada assim, tipo cavalo paraguaio. Cansou logo. E cansa mesmo. Então tem um antes, que passa por essa disciplina toda, essa renúncia toda. Depois começa a carreira cristã. Todos correm, um leva o prêmio. Correi de tal maneira que alcanceis. Ninguém deve correr sem pensar no prêmio, né? Sem ter uma expectativa. Precisa ter, ué. É justo isso, ué. Estou correndo por quê? Paulo falou, eu não corro com uma coisa incerta, né? Noutra passagem ele fala, eu não dou murro no ar. Eu não fico esmurrando no ar. A quem interessar possa, né? O cliente tem que ser certeiro. Você vai dar um murro, tem que pegar no nariz do inimigo. Tem que preparar para isto. Eu corro não com coisa incerta. Sei lá para onde estou indo, onde vou chegar. Não. Então, começando a carreira, a primeira coisa que um atleta que corre de tal maneira tem que ter é foco. Ele tem que focar naquilo que ele está fazendo. Na corrida, na guerra, na batalha, na luta, no trabalho, na fé. Focado ali. Ele não pode se envolver com outras coisas. Aliás, Paulo falou que aquele que milita não se envolve, né? O negócio é aqui, ó. Estou focado. Estou correndo a carreira cristã. De maneira que eu não posso dividir o meu tempo, né? A minha fé, a minha alma, meu espírito, meu corpo, minha vida. Tem que ter foco naquilo que eu estou fazendo. Os atletas que se dão bem, que correm bem, é que são focados naquilo que eles estão realizando, né? Paulo diz aqui,
noutra passagem, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo. Quer dizer, eu não fico preso a um passado. Eu tenho um foco no hoje, no agora, no que eu estou fazendo agora. Não posso estar olhando para a direita nem para a esquerda, muito menos lembrando do que ficou para trás. E eu prossigo, estou focado aqui, porque tem tantas coisas para distrair a gente, né? O hino 36, que a gente pouco canta, mas é muito bonito, diz: passarinhos, belas flores querem me encantar, são vãos terrestres esplendores. Como tem vãos terrestres esplendores? Como tem esplendores terrestres, mas são vãos. É só para tirar o meu foco. Problemas que surgem de toda a ordem, proposta do mundo, do pecado, do diabo, da carne, situações que vêm, para que eu não faça uma corrida boa. Mas se eu estiver focado, eu não tenho tempo para mais nada. Eu não tenho mente para mais nada, coração. Eu estou focado aqui no reino. A gente vai lembrar do que estamos estudando em Neemias, né? Vamos chegar lá. Quando Neemias falou, estou fazendo uma grande obra. Como é que eu vou descer? Não é? Como que eu vou me envolver nessa festa que vocês prepararam aí e me convidam? Tem jeito, isso é para vocês aí. Não é? E eu estou noutra. Eu tenho um foco aqui, ó. Reconstruir a cidade. Eu tenho um foco, amar a Deus, adorar Jesus, ser bênção na casa do Senhor, fazer o trabalho, dar testemunho de servo de Deus. Eu tenho um foco. Estou correndo a carreira cristã. Não pode dividir. Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Como servir a dois senhores? Uma outra situação, nessa carreira cristã, o atleta que corre de tal maneira, além de estar focado, sabendo seus objetivos, onde quer chegar, por que está correndo, ele tem uma constância. Você já viu um atleta regular? Tem regularidade. Ele não é extraordinário. Tem atleta extraordinário. E tem aquele que é regular. Ele tem uma média muito boa. Quem entende de futebol e outros esportes por aí sabe que tem grandes nomes no futebol, por exemplo, que não foi um Pelé, não foi um Garrincha, não tem esse nome, mas ele tinha regularidade durante anos na posição que ele estava. E era muito importante para o time, para a equipe, porque era alguém que tinha constância. Ele sempre era o mesmo atleta, mesma regularidade. Tem pessoas que não têm constância. A Bíblia diz lá, seguindo aqui o capítulo 15, sede firmes e constantes. Não tem que, o atleta que ganha, que corre de tal maneira, não é aquele que sai desabalado da carreira, depois cansa, não é? Começa a andar devagar, depois corre de novo, depois para, depois corre. Não, é aquele que tem uma constância na marcha dele. Ele começa numa toada, vai acelerando, depois ele pega aquele limite dele e nele permanece. Tem gente que passa ele, mas ele fica firme. Aquele outro cansa, ele está firme, não é? Vocês não vê aqueles nigerianos aí, esse pessoal não é nigeriano, aqueles outros, não é? Etiópia, queniano, não é? Aí não vai ganhar não é? Mas está naquele passo ali, ó, e outros correndo mais daqui, mas ele não sai daquilo, mas ganha o prêmio. Ele corre de tal maneira, porque ele está no limite dele, ele não está correndo demais, e nem de menos. A carreira cristã é assim, exige constância de nós, constância na oração, na leitura da Bíblia, na frequência nos cultos. Quantas pessoas que agora vai, vai um pouco, faz tanto barulho, né? Seria bom se ele mantivesse aquele ritmo, mas não dá conta. Tem que ser uma constância na fé. Tem pessoas aqui, irmão, que todo culto eu chego, até na ceia,
2.000 e tantas pessoas. Eu sento aqui, eu vou ver aquele irmão. Ele sempre senta lá. E eu olho, ele está lá. Facilita a minha vida. Ele sempre, constante, está ali. Ou dali. Aí quando eu olho, ele não está. Ele não veio, irmão. Eu fico caçando, procurando por ele, por ela. Mas ele é constante ali. Não é? Outro dia eu estava procurando um casal, sempre ali, ó. João, Rodrigo e a mulher. Ficaram uns 30 dias sem vir. E na ceia estava sentado lá. Graças a Deus, não desviou não, né? Tá crente. Mas me ajuda muito, não é? Que você não sabe todo mundo pelo nome, não conhece de onde veio, quem é, onde mora, não é? Família toda, mas você guarda a fisionomia. Aquela irmã sumiu. Tá? Porque ela tinha uma constância em vir na casa de Deus toda terça-feira, todo domingo, toda ceia, está aí a casa do Senhor. Essa regularidade na fé, na vida espiritual, na vida cristã, essa marcha que o crente tem que pegar. Eu já falei aqui uma centena de vezes, até Jesus me levar, vou falar. O exemplo do pastor Divino Gonçalves. O pastor Divino Gonçalves, eu lembro numa convenção, saudoso pastor Divino, o primo, né? Ele falando exatamente algo que eu estou falando aqui mesmo, né? Dentro da mesma temática. Ele dizendo, olha, nessa minha vida, de mais de 60 anos de pastor, eu já vi muito crente passando por mim, correndo demais. Mas daqui a pouco eu encontro ele capotado na beira da estrada. E eu estou aqui na marchinha minha, que eu peguei. Lá em 1942. Estou crente firme até hoje. Então não precisa sair desabalar da carreira. Correr de tal maneira, constância, sede firme. Está na luta, está firme. Está na vitória, está firme. Tem dinheiro, está firme. Não tem dinheiro, está firme. Tem gente que dá uma dimensão maior à crise, aos problemas. Vivo falando nisso, né? Se Deus não tiver misericórdia, você tem que contar a vitória, a bênção, né? Raramente vocês iam chegar aqui, mano, o Brasil está arrebentado, está em crise, não sei o quê. Eu acho que eu nunca falei isso. Eu sei que tem problemas, né? Sei que tem problemas. Mas eu estou crendo que vai melhorar, né? Estou acreditando, estou votando para isso. Vai melhorar. Se não melhorar agora, melhora depois. Mas vai melhorar. Quando eu percebo na Bíblia aqui, correr de tal maneira, cada um vai tirando suas conclusões. Mas, primeiro, tem que ter foco. Segundo, constância. Não vai muito devagar e nem muito depressa. Pega uma marcha. Pega uma marcha. Passa 1 ano, 2, 10, 30, ele está lá firme. Servindo a Deus. Servindo ao Senhor. Também precisa ter algo que vamos estudar na lição, e eu até acho que essa lição precisa ser estudada mesmo. Domingo que vem nós vamos ter a conferência, mas na próxima terça pode ser ministrada a terceira aula aqui sobre perseverança. Não é? Perseverança. Correr de tal maneira implica em perseverança. É diferente de constância, né? Constância é regularidade. Perseverança é continuidade, apesar dos obstáculos, das barreiras, dos problemas, das dificuldades. Mas ele persevera em correr. Não quer dizer que está fácil a corrida cristã, mas ele está correndo, ele persevera. Muita gente não tem perseverança. Podia estar longe já, né? Podia estar alcançando o prêmio, mas não perseverou. Não deu continuidade ao ministério, à fé, ao trabalho, à oração, ao jejum. Não continuou. Eu fico pensando e sempre falo isso, irmãos, que se Daniel não tivesse tido perseverança
naquele pedido que ele fez a Deus, ele teria perdido uma grande chance, uma grande oportunidade de receber as revelações que de fato ele recebeu. Porque quando o anjo chegou e falou: Daniel, no princípio das tuas orações eu fui enviado. E o anjo chegou e achou Daniel orando. Ele orou, já tinha 21 dias que ele estava lá, fazendo a campanha de oração, querendo a revelação de Deus. E o anjo falou: no princípio das tuas orações eu fui enviado. Quer dizer, quando você começou a falar, Deus ouviu. O Pai despachou a resposta. Só não chegou, não foi por culpa de Deus, não. Por causa de problemas que eu enfrentei aí, no mundo espiritual. É a guerra mesmo. Demônios não quiseram que eu passasse, impedindo que a bênção chegasse até você. E foi uma guerra no mundo espiritual. Até que veio o arcanjo Miguel, me deu uma ajudinha e eu cheguei aqui. Vencemos aí a camada de demônio e eu cheguei. E cheguei e você está firme na oração. Homem muito amado do céu, não é? Mas achou ele por conta daquilo ainda. Tem crente que pede a Deus alguma coisa, mas quando chega a resposta daqui a um ano, ele não está mais por conta daquilo. Ele não está pedindo mais a Deus aquilo. Ele não perseverou na oração. E pregadores do passado, eu ouvi muito dizer o seguinte: a fé que persevera é a fé que triunfa. A mulher grega, Sirofenícia, cananeia, ela só teve o prêmio porque ela perseverou. Correr de tal maneira, ela correu atrás de Jesus e correu de tal maneira que alcançou o prêmio. Mas foi uma perseverança. Obstáculos surgiram diante dela aos montes. Mas ela continuou, perseverou. No fim Jesus falou: mulher, está resolvido o problema. Demônio já sendo sua filha, está tudo resolvido. Grande é a tua fé. Fé que persevera é a fé que triunfa. Correr de tal maneira vai alcançar o prêmio, mas depende da perseverança, continuidade, ser fiel até a morte. E aí não é só ser fiel até o dia da sua morte, é ser fiel, ainda que tenha necessário morrer pelo Evangelho, pelas coisas de Deus. Sou fiel, e se for preciso morrer por essa fé, ser fiel até a morte, até se necessário for morrer, e receberá a coroa da vida. Perseverança, irmão. Determinando você algum negócio, se-te afirme, e a luz brilhará nos teus caminhos. Era o slogan de Antônio de Jesus, quando foi deputado federal há 100 anos atrás. Menos um pouco, uns 50, né? Se-te afirme, e a luz brilhará em teus caminhos. Quem diz que a corrida é fácil? Tem obstáculo, né? Às vezes é corrida de obstáculos. Já viu aquelas corridas de saltando? Ó, vai saltando obstáculo, é muito mais difícil, né? Uma pista livre, ainda vai lá. Mas ir saltando obstáculos, e tem gente que vai. Isso aí é perseverança. Ah, não, tem um leão no caminho, uma dificuldade na vida cristã, um problema na igreja, e a minha mulher, e o meu marido, e o meu filho, e meus negócios, e os irmãos, e o pastor. Irmão, para com isso. Corra a carreira cristã de tal maneira que você vai alcançar o prêmio. Vai vencendo as lutas, correndo. Correi de tal maneira que alcanceis. Não desistir jamais. Jamais. Tem o antes, o durante e o depois. Ganhou o prêmio? Teve a vitória? Não estou falando do final da fé lá no céu, mas no dia a dia aqui. Você empreendeu uma carreira, ganhou o prêmio. Então agora, irmão, faz igual o Paulo. Combati o bom combate. A guerra foi boa.
combate é o bom combate. É o bom combate da fé. É o bom combate das coisas de Deus. Coisa que vale a pena. Coisa que envolve reino, valores espirituais. Combati o bom combate. Terminei a corrida. E guardei a fé. Corre até alcançar, depois larga de ser crente. Aí terminei a carreira e a fé. Terminei a carreira e acabei a fé. Já alcançou tanta coisa na vida, mas acabou a fé. Não, guardei a fé. Elias quase que chegou num ponto desse, né? O profeta lutou, profetizou e desbancou todo mundo, e vai, e mata profeta, e depois de grande vitória, quase que a fé vai embora. Combati o bom combate, acabei a carreira, agora eu quero morrer. Vale a pena mais não. Ah, Deus, para com isso, rapaz. Você é crente. Come, bebe, a corrida é longa. Tem outros prêmios para alcançar. Há algo mais para fazer na sua vida. Porque crente é assim, irmão, é uma bênção atrás da outra. Não é? Não é uma luta atrás da outra, não. É uma vitória após vitória. É uma bênção seguindo outra bênção. Assim que é o povo de Deus. Então muita gente eu tenho visto que termina a carreira e não guarda a fé. Não é grato, não louva, não celebra, não se alegra, porque quer mais. Não está satisfeito com aquilo. Correu de tal maneira, alcançou. Mas depois que alcançou, desmorona. É um perigo mesmo, né? Depois de uma grande vitória, geralmente se aproxima dele algo para poder tirar a alegria dele, né? E isso acontece muito com o pastor, com o obreiro. E o pastor pregando lá, o pastorado, né? Ele tem essas coisas assim, que às vezes eu não concordo com ele. Uma vez eu concordo. Não sou obrigado a concordar com todo mundo toda hora, né? Um culto alegre, Jesus batiza, pregou, maravilha, irmão, está terminado, vamos embora para casa. Aí chega um pastor, vem cá, quer falar com o senhor. E daí o diabo chegou lá, tira a alegria todinha sua. Aquela pessoa que te chamou ali, trouxe uma mensagem tão negativa, que toda a alegria que você teve no culto vai embora. Isso não tem acontecido muito comigo, eu não dou muita moral para essas coisas, né? A irmã chegou, me chamou aqui, eu estou falando que ela não está aqui hoje. Acho que não, né? Pastor, Deus me mostrou que em 2 meses meu irmão vai morrer. Já tem 10 anos, né? O irmão vai morrer. Eu falei, mas Jesus amado. Falei, então Deus mostrou para que eu não vou, né, irmão? Porque se não tivesse falado comigo, eu ia morrer. Mas agora só falou, não vou morrer mais. Acabou. Está repreendida essa morte. Jesus, tira essa visão, acaba com esse negócio. E ela falou, olha, Deus já mostrou as coisas para mim, cumpriu. Ih, irmão, ora por mim lá, não vem com esse negócio para cima de mim, não. Ora lá. Ainda bem que aquele dia eu estava com muita fé. Não vai não vou não. Isso é igual ao Tonito. O Tonito está aí, cadê o Tonito? Está lá. O Tonito, há 20 anos atrás, adoeceu e foi no médico. O médico olhou ele assim: o senhor vai morrer. Eu não vou não, doutor, o senhor que vai. Falou para o médico: o senhor vai primeiro que eu. E saiu do consultório. Eu acho que o médico já morreu, ele daí. Morreu primeiro. Não, irmã, está certo. Deus mostrou para a irmã, mas mostrou para a gente orar, não é? E vigiar e repreender. Então, eu testemunho hoje porque já passou mais de 2 meses, tem 12 anos, né? Não é? Então posso contar que Deus repreendeu mesmo, né? Mas estou dizendo que coisa que chega assim para entristecer, né? Depois de uma grande vitória, irmão, termina a carreira e guarda a fé. Fica crente. É assim que tem que ser a marcha do servo de Deus. Tem um jeito certo de você ser vencedor. Correr de tal maneira que alcanceis. Alguém vai levar o prêmio. Alguém vai ganhar. Esse alguém é você e eu. Não é?
Porque estamos correndo de maneira certa, no rumo certo, olhando para Jesus, e não nos deixando levar, né, por seduções deste mundo, por nada daqui não. Essa é a vida cristã, é a carreira. E no final da história, não coisas aqui no dia a dia, nós vamos entrar no céu cantando o cântico da vitória, não é? E a igreja que vai entrar no céu não vai chegar cansada lá não. Não, exausta não. Vamos correr porque nós estamos preparados fisicamente, espiritualmente, temos estrutura espiritual para suportar, não é? Temos um bom sistema cardiorrespiratório. A igreja está no quartel sendo treinada o tempo todo. Aqui hoje é o quartel-general treinando o povo de Deus. Quando você entra no seu quarto, fecha a porta, você está treinando ali, criando musculatura para correr a carreira cristã. Orando, jejuando, lendo Bíblia, você está se fortalecendo para correr e não se cansar. Ah, tem muito jovem cansando. Tem mesmo. Tem muita gente tropeçando. Mas o que espera no Senhor, não. Renova suas forças. Voa como águia. Sobe bem alto. Porque espera no Senhor. Confia em Deus. Vamos ficar em pé. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Deus vai renovar a sua força, irmão, para você correr. Correr. Deus vai te renovar e você correr de tal maneira, quer dizer, da maneira certa, correta, e alcançar o prêmio. Que prêmio que você precisa? O que Deus prometeu? Qual a vitória? Qual a bênção? Você está enxergando ela lá, né? Está enxergando, estou vendo a bênção. Está ao alcance já. Glória a Deus. Então não deixe ninguém tomar a sua coroa, roubar a sua bênção, a sua vitória, não é? Não deixe. Você pode orar comigo, nosso Deus e nosso Pai. Glória a Deus, aleluia. Deus renova a força do seu povo, o vigor espiritual, aleluia. Muitos estão cansando e caindo, mas nós estamos sendo restaurados, curados, fortalecidos na presença do Senhor. Graças a Deus, aleluia. Exaltado seja o nome de Jesus. Glória a Deus. Ainda em pé, vamos com a nossa equipe aqui, um cântico. Mas continue adorando a Deus, amém? O Senhor que está te dando vitória nesta noite.